veio trazer um pouco mais da palavra do Evangelho para a nossa reflexão e para o fortalecimento da nossa caminhada evolutiva. Carlão, fica à vontade. Posso falar todo? Caríssimos irmãos, que a paz do Cristo esteja em nós. Bom, o tema do nosso estudo hoje é vida nova, ou nova vida. Vocês acham que é a mesma coisa? Sempre que eu venho aqui, eu tenho que ficar ensinando isso. Essa eu faço a pergunta. Aí eu vou dar uma pausa. Aí na pausa você responde. Entendeu? Você acha que é a mesma coisa? Vida nova e nova vida. Há uma música espírita do André Pirola que se chama Para Melhorar. Há um verso que diz o seguinte: o telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir para ler. O filme está na tela e você não parou para ver. A vida está passando e você não quer viver. Essa letra nos remete a algo muito comum nesse período. É muito comum, neste período do ano, a maioria de nós recebemos o convite da nossa consciência para fazermos uma reflexão, um balanço das experiências que vivenciamos, das atitudes que nós tomamos, bem que nós praticamos ou não, e os irmãos que nós auxiliamos. É a época das promessas de fim de ano. Alguém que já disse? Não precisa mesmo. E é comum também a gente estabelecer uma longa lista de compromissos individuais e coletivos. Por exemplo, nos tornarmos melhor pai ou melhor mãe, melhor filho ou filha, melhor vizinho ou vizinha, melhor trabalhador, melhor sogra ou sogro. Alguém já fez algum tipo de promessas que também não precisa de responder. Mas o que importa realmente é que nós nos tornemos melhores seres humanos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí a primeira indagação que eu quero propor é a seguinte: por que nós somos conduzidos, somos intuídos a realizar esse enfrentamento invasivo, hostil, porque nós estamos totalmente livres de máscaras, totalmente livres de qualquer tipo de camuflagem? Somos nós conversando com nós mesmos, nós estamos expostos. Nós não temos nenhuma proteção que nos protege da impressão alheia. Somos nós com nós mesmos. Há um outro grupo chamado Grupo Acorde, que tem uma música, uma canção chamada Anjos. Vocês conhecem? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Conhece esse refrão? Não. Eu acredito firmemente
nossa consciência nos obriga a fazer esse balanço moral, é o caminho inevitável para todos nós, querendo ou não, nos tornemos anjos. O ser humano que se preocupa com as suas atitudes ao longo do ano, o ser humano que analisa o que aconteceu comigo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, é uma pessoa que se preocupa consigo mesmo e talvez também com os outros. Então esse balanço moral, ele não só é necessário, como é uma recomendação de Santo Agostinho. Isso é ele que todos os dias, num determinado dia, ele fazia essa análise. As pessoas que ele ajudou, as pessoas que ele não ajudou, se ele poderia pedir perdão para alguém, se ele poderia se desculpar para alguém. Infelizmente, nós não temos esse hábito. Nós demoramos para perceber que, em alguns momentos, a nossa atitude foi desequilibrada. E aí a grande pergunta, perante a justiça divina, nós nesse momento somos credores ou devedores? Devedores. E muito. Essa análise ela é profunda. Ela exige coragem. Porque para que eu possa responder essa pergunta, eu preciso me conhecer. Eu preciso perceber que as minhas atitudes estão corretas ou não. Vocês concordam comigo? Isso é uma pergunta, isso pode responder. Sim. E isso me lembra uma coisa interessante. Isso me lembra o período em que eu estudava. Eu fui aluno do José Inácio. Possivelmente eu voltei àquela escola para dar aula. E não foi por acaso. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Eu me lembro com muita saudade, com muita gratidão, quando eu acordava muito cedo, morava no bairro Roosevelt. Eu quantos anos já fui no José Inácio? Sim, bairro brasileiro. Então eu morava lá no bairro do Pacaembu. Não tinha as ruas ainda, a gente tinha que atravessar uma picada de mato. Eu acordava cedo e quando tinha café, eu tomava. Ia para a escola a pé, com chuva ou sem chuva. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui também já fizeram isso. Sem reclamar. Sem inventar desculpa para não ir lá. E quando eu chegava à escola, e eu ficava maluco para encontrar os meus amigos, para que a gente pudesse conversar, a escola é uma bênção divina. A escola nos livra da ignorância. A escola nos prepara para que a gente tenha um sentimento sempre de aprender, sempre de questionar, sempre de enfrentar desafios. Parece que ela não previa o que iria acontecer conosco. Então é bem provável que muitos que aqui estão se identificando comigo. Porque todos os dias, nós temos desafios. E sem conhecimento, sem preparo, a chance de resolver algum deles ou enfrentá-los de maneira saudável é muito. Vocês concordam comigo? Foi uma pergunta. Vocês não querem responder isso? Se não quiser responder, eu vou colocar de castigo. Bom, mas tal como era na escola, quando chegava no final do ano, o que acontecia? Bom, aqueles que tinham aproveitado bem o ano, aqueles que levaram os estudos com responsabilidade, estavam aprovados. Não é isso? Então é um prêmio. Um prêmio pela minha responsabilidade, um prêmio pela minha disciplina, pelo meu compromisso. Então a aprovação significava uma premiação. Okay? Mas alguns, infelizmente, não conseguiram o mesmo êxito.
Em algum momento, por responsabilidade própria ou não, eles ficaram pelo caminho. E agora tinham que entrar num processo chamado de recuperação. É assim, na minha casa, a gente não podia ficar de recuperação. Por quê? Porque nós só tínhamos um sapato por ano. Então, se eu tomasse bomba, eu teria que comprar um sapato para repetir o mesmo ano. Isso na minha casa era algo assustador. Então, nós não poderíamos nunca ficar de recuperação. A minha mãe não deixava. Eu me lembro, na minha época, os meus colegas, quando ficavam de recuperação, a recuperação era de 30 dias. Alguém se lembra disso? E tinha aula. Você lembra disso? Então, para os mais jovens, você tem que agradecer muito. Hoje nem aula tem, hoje é um plantão. Onde o professor está indo te auxiliar o que você precisar, e você tem um estudo autônomo. Mas no nosso tempo, não, nós tínhamos que frequentar as aulas e pasmem vocês. Diga lá. Você está contando a minha vida e eu não autorizei, velho. Que negócio é esse? E para assustar todos vocês que não enfrentaram esse período, nós víamos toda a matéria do ano inteiro em 30 dias. A prova tinha um tal de 50, 20, 30 lições, cada lição para 8, 10 pontos. Era assustador dos meus colegas fazendo aquela prova, porque uma questão que ele errava era uma ocupação gigantesca. Assim é a vida. Fora que, naquela época, a recuperação era em todas as disciplinas. Você podia ter passado em um, Tinha que fazer todas. você tinha que fazer ela de novo, porque Muito bem, você dançou em um. Hoje não. assim é a vida, meus irmãos. Dependendo do nível de que cometemos, um flash de culpa passa pela nossa mente, exigindo uma reparação longa. Por isso que perdoar é difícil. Perdoar é um processo longo. Perdoar é simples, só não é fácil. Porque a gente perdoa agora, amanhã a gente volta atrás. Perdoamos de novo. No dia seguinte, voltamos atrás. Então, tal como era na escola, alguns processos nós ainda estamos em recuperação. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era quando o estudante não conseguia a aprovação. E naquele tempo você literalmente estava reprovado. Hoje não. Hoje eles inventaram algo chamado dependência, que é assustador. Porque se eu não conseguir aprender os conteúdos do ano anterior, como é que eu vou conseguir entender os conteúdos desse ano e, ao mesmo tempo, fingir que estou estudando os conteúdos do ano anterior? Então, é assustador, mas tudo bem. A modernidade está aí para isso. As pessoas aprendem diferente, as pessoas aprendem mais rápido, as pessoas têm a internet para auxiliá-las. E agora, um mal necessário é a inteligência artificial. Mas o fato é que aqueles estudantes imprudentes, eles estavam reprovados. E aí eles teriam novamente uma oportunidade de reparar aquela situação, só que no ano seguinte. Então, qual era a diferença entre uma situação e outra? Quando nós ficávamos em recuperação, nós tínhamos um tempo menor para nos recuperarmos, para que a gente pudesse reparar a nossa negligência. Mas quando nós tomávamos bomba, esse tempo de recuperação era mais longo. Assim é a vida. Quanto maior é a carga de erros que suportamos e cometemos, mais tempo precisamos para repararmos. Mas sabe de uma coisa? Quando eu olho para trás, eu consigo tirar duas lições preciosas. Primeiro, reconhecer um pouco que há de bom em mim. Eu devo àqueles que comigo estão. Eu devo aos meus professores, eu devo aos meus colegas,
aos meus amigos de sala, aos meus orientadores. Cada reprimenda que corrigia o meu comportamento faz diferença agora. Cada bom exemplo que eu assimilei, eu guardei e reprimi. Cada gesto de empatia e de zelo comigo me fez sentir acolhido. Cada aflição, cada luta, cada dificuldade que corrigiu a direção do meu caminho e fez repensar os meus atos, me exigindo disciplina minimamente ao desenvolver as minhas atitudes perante os outros, eu agradeço. O irmão José, no livro Vigiai e Orai, eu já recomendei esse livro aqui várias vezes. Ele traz uma lição chamada Agradece. Cada lição do irmão José é um tapa no grupo adquirido. Então, se você não estiver disposto a ser esbofeteado com muito carinho, é melhor você deixar a leitura para mais tarde. A lição diz o seguinte: agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não gerou a tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que não árdua te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te irrita os sonhos impossíveis e te disciplina nos desejos. Agradece a crítica que te alerta em que os amigos não se animariam a dizer-te. Por fim, agradece o terreno acidentado que te impede de correr de forma desenfreada. Então, cada experiência que eu vivi naquele dia, naquele mês, naqueles anos, que são muito valiosas, mas foi só o tempo, foi só a idade, foi só o envelhecimento, a minha maturidade que fez enxergar isso. Naquela época eu não enxergava. Naquela época eu era rebelde. Mas a vida passa. A gente aprende mais, e como diz meu pai, de vez em quando a gente vai ficando mais sábio, porque não basta ser inteligente. O mundo está repleto de pessoas inteligentes. Nós precisamos de verdade de pessoas sábias. A segunda coisa que eu percebi é que mesmo tendo chegado onde eu cheguei, e olha que isso é muita coisa, isso não é o fim. Eu não terminei nada. A minha jornada está só começando. A nossa jornada está só começando. A nova vida exige que a gente abra o nosso coração. A nova vida exige que nós melhoremos como pessoas. E isso quer dizer então que para aqueles que estão aptos na escola, ou para aqueles que estavam de recuperação, ou ainda para aqueles que foram reprovados e receberam uma nova oportunidade, não importa, a jornada só começou. Não importa em que nível esteja, não importa em que condição escolar, espiritual esteja. Não importa se eu fui reprovado, não importa se eu fui aprovado, não importa se eu estou em recuperação, não importa se eu fui. Nós estamos exatamente nas mesmas condições. Qualquer um de nós pode e deve demonstrar. A nossa jornada é longa. Afinal de contas, como que eu posso, por exemplo, amar o meu próximo se eu ainda sequer me amo? Se eu olho para o espelho e vergonha daquela pessoa que eu sou, se eu me sinto uma pessoa
incapaz, uma pessoa não merecedora, uma pessoa pequena. Se eu tenho vergonha do que eu sou, do que eu tenho, do que eu fiz, do que eu faço, e isso me trava a prosseguir, a verdade é que muitas coisas estão fora do lugar. É difícil aceitar que a gente, em algum momento da nossa história, a gente desaprendeu a viver em uma. Os interesses agora são outros. Quem deveria proteger, resguardar, amparar, está negligenciando essa tarefa. Os nossos representantes mundiais, os representantes do povo, não se entendem, subvertem leis, subvertem valores, rivalizam com convicções e atendem aos seus interesses pessoais, que têm o seu intermédio desse povo cruzado terrível, nefasto, aqueles que o elegeram para que deles tivesse os cuidados. Por outro lado, alguns entre nós apresentam comportamentos lamentáveis, integrando grupos que promovem o caos social generalizado, o roubo, a adoração. Todo mundo precisa perceber que dentro dessa situação que o Dival já temos antecipado, todos nós precisamos entender, sem ilusão alguma, cada um de nós seremos responsabilizados na parcela exata do nosso comprometimento. Jesus dizia, com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairá daqui enquanto não pagarmos o último centavo. Os irmãos, o centavo era a menor parte do denário. Ele seria parecido com o nosso centavo. A semana passada chegou uma fatura de um cartão de crédito para eu pagar. Aí a minha esposa tentou fazer o pagamento e não conseguiu. Mas como? Pode levar no carro, correto? E aí então eu abri o aplicativo, o cartão de crédito, e havia uma informação lá que eu não tinha me atentado. Quando o valor da fatura for menor de R$15, você não pode fazer o pagamento. Era 58 centavos. Minha esposa disse, olha, vai demorar muito tempo para eles receberem esses 58 centavos. Agora imagine, nem os bancos querem receber 58 centavos, mas quando se trata da justiça divina, cada centavo terá que ser restituído aos pobres da divindade. E não é dinheiro que eu estou falando. Mas a grande pergunta, talvez, que cabe a todos nós refletir e responder hoje, porque, sinceramente, eu vim aqui para deixar você bem confuso. Eu quero que você saia daqui cheio de perguntas. Há um grande filósofo que diz que são elas que governam o mundo, são elas que causam as mudanças. Então, se nós temos que nos perguntar sempre para mudarmos, então a minha missão aqui é você sair aqui com muitas perguntas. Porque eu cheguei com perguntas, com várias, e por meu desespero eu não achei resposta ainda. Na semana passada eu estava conversando com um colega que era ex-professor, contando para ele sobre uma festa que eu não iria comparecer, explicando para ele que eu não compareceria. E aí uma das falas que me marcou muito, ele me disse, olha, Carlão, todo mundo me chama de Carlão, a gente tem que avaliar sempre o que a gente vai fazer, se há um ganho espiritual. Porque não adianta você estar com as pessoas que você gosta no local que te incomoda.
Eu achei essa frase maravilhosa. Muitos de nós temos problema não com as pessoas que convivem com a gente, e sim com os lugares onde nós nos reunimos. A nossa casa mental é que define isso. E nós não nos preocupamos com isso. Quantos de nós não vamos a uma reunião social e saímos de lá tão vazios quando chegamos? Se quando eu chego eu não levo alegria, se quando eu chego a minha presença não traz contentamento, a minha presença macula aquele ambiente, não me cabe frequentar esse ambiente. Emmanuel disse que se a gente utiliza os recursos divinos sem a necessidade deles, nós estamos sendo descaidosos. Não vai imaginar eu chegar num ambiente como esse, e ao invés de levar uma boa energia para os meus amigos, eu tiro a energia deles a cada um. Nós precisamos ter esse discernimento. Uma vida nova exige um autoconhecimento. Quanto mais eu erro, mais eu volto para aprender. Vocês acham que essa frase faz sentido no que diz respeito à vida espiritual? Quanto mais eu erro, mais eu volto para aprender. Faz sentido? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu me sentia tão tranquilo com relação a essa frase, porque na minha cabeça significava que eu podia errar na parte. Eu poderia fazer as coisas mais malucas do mundo. Mas aí, o Divaldo me deu um chão de orelha. É como se dissesse: olha, Carlos, é o seguinte, você pode mesmo, você pode fazer o que você quiser. Mas não tem que voltar para aprender. Só que não vai ser nesse planeta. Aí é a ficha. Como é que nós fazemos para nos ambientarmos? Primeiro, trabalhamos, certo? Depois, recebemos o nosso salário. Vamos ao supermercado, compramos a comida, fazemos a comida, pagamos por ela. Não é isso? Já se imaginou tendo que caçar para poder comer? Isso não é assustador. Então, quando essa nova visão me é apresentada, eu percebo que eu estava sendo novamente descaridoso, porque eu estava usando os recursos que eu tinha recebido nessa encarnação para emanar um pensamento nocivo como esse. Não se engane, todo pensamento vira forma de pensamento. Quando o Márcio abriu a reunião, a primeira coisa que ele pediu foi a asepsia do salão. Muitos de nós chegamos aqui chateados, concordando com ele. Alguns cansados, alguns acompanhados. Então, essa asepsia ela tem que ser feita. A espiritualidade afasta. E você sai daqui, se você estiver disposto, se você tiver mínima boa vontade, você sai daqui melhor do que você chegou. Jesus exige que a gente tenha essa noção, essa concepção que quando a gente volta para melhorar, a gente volta para sintonizar o nosso coração com as ondas do amor e da razão. Nós voltamos para estudar, nós voltamos para nos libertar e praticar aquilo que nós estudamos. Jesus está nos convocando, irmãos, para trabalhar. Então, na verdade, o que ele exige de todos nós? Que nós geremos brotos. Ele plantou a semente em nós. O mínimo que a gente tem que fazer é brotar. Nem falei dar frutos, falei? Só brotar. Não há percepção maior do que
bater na porta do céu, entre aspas, sem nenhuma bagagem espiritual. O Pai, é verdade, o Pai, ele nunca nos dá a pedra no lugar do pão, mas muitos de nós estamos procurando sugar a pedra, lembrando da mesa farta. As nossas atitudes nos conduzirão no cenário que nós, aqui na terra, desenvolvemos e criamos ao nosso redor. Então, só existe um roteiro: seguir Jesus. Não há outra opção. Meus irmãos, não existe outra opção. Isso é compulsório. Porque se a gente não enxergar isso rápido, um professor muito famoso entrará na nossa sala de aula. Vocês lembram quem é? Começa com D e termina com OR. A gente começa com D de dado, depois tem O, que são bons para chegar. E quando a Glória entra na nossa sala, acabou a fala. O Márcio acho que entendeu o que eu falei também. Acabou. Porque agora é o seguinte: ou a gente aprende, ou a gente não aprende. Tem coisas que a gente só conseguia fazer quando era jovem, porque a nossa mãe, nosso pai nos obrigava sobre a rua. E nós continuamos crianças. Só que agora crianças espirituais. Veja bem, ninguém aqui precisa ser o médium do ano, ter um mar de virtudes. Nós só temos que trabalhar e acreditar sem esperar recompensa, sem que uma mão veja o que a outra está fazendo. Aquilo que a gente perde, na verdade, nunca foi nosso. E o irmão José fala sobre isso. Na lição Rasgue a Lista, ele diz o seguinte: preocupa-te cotidianamente com o bem dos teus semelhantes. Esquece-te nas tuas dores e nas tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixas e enumera os benefícios que tens recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia que exterioriza as suas palavras, não tem razão. Não desperdice energias reprisando assuntos que precisam ser esquecidos. A prova que o não se supera é dor, repercutindo indefinidamente na alma. Não te deixes alcançar pela ingratidão daqueles aos quais estendestes a mão. Quantos te ignoram as necessidades, não sabem os que aguardam nas lutas e não poupam ninguém. Compadece-te dos maledicentes e dos injustos. Eles não sabem que tudo que disseram, que tudo que fizeram contra ti é sentença que lavraram contra si mesmos. E a recíproca é verdadeira. Tudo que nós fizemos para contra o nosso próximo reverterá sobre nós mesmos. Por fim, meus irmãos, qual seria então a fórmula secreta para que a gente tivesse uma vida nova? Ou uma nova? Jesus trouxe o roteiro. Então, se alguém não concorda, é discutir com nós. Primeiro, trabalho. Trabalho sempre. Ao sempre. Às vezes, o mínimo que você faz já é muito. O mínimo. Segundo, aprenda rápido, porque a dor machuca. E ela não vai parar de nos fustigar enquanto nós não curarmos as nossas feridas. Terceiro, para de anotar defeitos. Realce as qualidades, as virtudes.
fazer desse mundo algo melhor, mesmo que seja a rua da nossa casa. Quinto, não nos esqueçamos que o amor de Deus sempre vela por nós. Agradecer. 6. É melhor você deixar de ter razão e lembrar que o que vale mesmo é aquilo que está dentro do seu coração. 7. Todo dia, a cada hora, eu cresça um pouco e aprenda muito mais. Cuidado, mostre ao Pai a tua boa intenção. Reconcilie-te com o teu irmão. Quantos de nós temos no Natal a oportunidade de reconciliar amizades desfeitas, entreveios familiares, e não aproveitamos esse momento em que toda a comunidade, os benfeitores estão olhando em nosso favor? Aproveite, reconcilie-te com o teu irmão. Exercite a prece. A prece é um bálsamo renovador da vida. O ato de orar nos coloca próximo de Deus e muito próximo dos nossos amigos protetores. E estando assim, eles nos intuem, nos auxiliam a tomar decisões. Cuidado com o que desejamos. Nossos pensamentos são dirigidos pela vontade, se tivermos disciplina. A ausência da disciplina exige que, inevitavelmente, os nossos pensamentos sejam conduzidos pelo desejo. Cuidado com aquilo que nós desejamos. Um simples ato de pensar materializa no plano espiritual uma forma de pensamento daquele pensamento. Se não for algo bom, nós vamos ter consequências e principalmente dificuldades de reparar isso. Lembra? Depois que a gente fala, é tarde demais, né? André Luiz nos diz que se a gente não conseguir, pela vontade, a disciplina, ela sim impede a nossa reflexão mental sobre os nossos semelhantes. Porém, ela impõe o julgo da ação, a corrente em direção ao bem. 10. Eduque-se. Estude. O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos auxilia a tomar decisões. O conhecimento nos torna livre das mazelas. O conhecimento elimina hábitos viciosos. O conhecimento nos faz contornar obstáculos que até então não tínhamos percebido. O conhecimento nos faz empenhar-se em ensinar a lição. Estude. 11. Reprimir o mal é nosso dever. Censurar o mal também, mas nunca a criatura. O que ela faz, sim. O que ela fez, sim. Mas ela não. Já imaginou se nós fôssemos censurados cada vez que nos cometêssemos um erro nesse planeta, sendo espírita que somos? Alguém que já tem uma professora muito brava? Eu já. Já? Bem bravo. Lembra? Por fim, antes de qualquer ato, qualquer projeto, qualquer tipo de reação ou decisão, faça internamente essas 3 perguntas. Primeiro, convém para o meu futuro espiritual? Segundo, auxilia o progresso da comunidade? Terceiro, beneficia o meu próximo? Se em algumas dessas respostas você escutar um não, eu sugiro que você abandone a igreja. Envolveu um pouco de planos? O computador está ali. Posso falar isso? Eu vou parar.
Onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, que me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo vão, se nosso menos precioso não faltasse como pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu Meus irmãos, a nova vida